Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Estela, sou professora de literatura, redação e português. E eu estou aqui para falar para vocês sobre a literatura na sociedade medieval, como ela funcionava. Ela funcionava de duas maneiras: pelas novelas de cavalaria, que na sua grande maioria eram de autoria anônima, uma vez que os autores eram repreendidos pela nobreza, principalmente pelo clero, acerca dessas literaturas consideradas profanas, consideradas impróprias para a sociedade. E nós tínhamos também as cantigas, que se dividiam em dois grandes grupos: cantigas amorosas e cantigas satíricas. O que é satírica aí nesse caso? É uma crítica à sociedade medieval. Bom, as cantigas amorosas podem ser chamadas de amigo e de amor. As de amigo são aquelas que contêm um eu lírico feminino. Eu lírico este que é super tranquilo em relação ao afastamento do amado, nesse caso, né? Então, tranquilo por quê? Porque a vivência dessas cantigas de amigo era num ambiente pastoril, num ambiente envolto de natureza. Então, a tranquilidade predominava. No caso das cantigas de amor, o eu lírico já é masculino. Era um eu lírico assim, muito melancólico. Eu lírico este ambientado num centro urbano, o que o estressava mais, porque ele era cobrado a todo momento para ter uma ocupação. Então, a tendência é que ele tivesse assim, menos tranquilidade. E fora que existe um termo aplicado a essa questão do amor nessa época, chamado vassalagem amorosa. O que seria isso? A vassalagem amorosa é aquela em que o homem é submisso à mulher amada. Ele a idealizava, a colocava num pedestal. Tamanha era a importância dessa mulher na vida dele. Inclusive até imaginava uma relação amorosa com essa mulher que normalmente era afastada dele. Bom, agora indo para a questão satírica, nós temos as de escárnio e de maldizia. As de escárnio são aquelas que usam da linguagem irônica, então é muito mais difícil perceber essa crítica, né? No caso, funciona para aquele ditado: para bom entendedor, meia palavra basta. Então, quem conseguia traduzir essas ironias conseguia entender o propósito aí do escárnio. As de maldizer já usavam de uma linguagem muito grosseira, muito direta. E aí ficava às claras o que o eu lírico pretendia. Bom, o que essas cantigas têm a ver com a atualidade, né? Com as músicas da atualidade? Muita coisa. É dessa época que nós temos as nossas músicas hoje, como pagodes, o sertanejo, as músicas do Cazuza, por exemplo. Em verdade, a gente tem uma temática muito atual aplicada já nas cantigas. Muito atual mesmo. Quer dizer, quando eles, por exemplo, criticavam a sociedade medieval da época, a gente pode ver isso exatamente nos dias de hoje. Então não temos como desvincular as músicas atuais das cantigas. Sobre a questão da língua, o que acontece? As cantigas, assim como as novelas de cavalaria, funcionaram dentro do chamado galego-português. O que seria isso? O galego-português foi uma língua um pouco confusa que funcionou entre o latim vulgar e a língua portuguesa. Foi nesse período de transição que foram compostas essas cantigas pelos trovadores, pelos grandes poetas da época. E, infelizmente, não foram reconhecidos. Lembrando que essa literatura é portuguesa, tá? É uma literatura portuguesa, Portugal quem deu início aí a esse leque de opções literárias. Além dessa questão da língua ser o galego-português e ser muito confusa, nós tínhamos um vocabulário muito restrito por causa exatamente dessa transição. Então, baseavam-se aí em refrão ou estribilho, porque era uma maneira das pessoas memorizarem com mais facilidade essa letra declamada pelos trovadores. Os versos nessas cantigas eram mais curtos, por conta exatamente desse vocabulário mais restrito na época. A esses versos dá-se o nome de redondilhas, o que escapa por completo de um modelo clássico que previa versos com 10 sílabas. As redondilhas prevêem versos com 5 sílabas
ou 7 sílabas. Eu acho que por hoje é só, tá? Um abraço.